Há cerca de 30 anos, os físicos vêm tentando encontrar uma teoria única que explique o universo. Tudo bem, nós mortais podemos até achar que é pretensão demais, mas esses crânios passam o dia inteiro em cima dessa questão. A ideia é reunir numa mesma explicação plausível as forças fundamentais da natureza e as partículas elementares. Esses componentes já foram explicados em separado há algumas décadas, num modelo matemático que consegue explicar 3 das 4 forças básicas da natureza: a força eletromagnética, a força nuclear forte, que mantém os quarks unidos dentro do núcleo atômico, e a força nuclear fraca, que controla o decaimento radioativo. O problema é que a 4ª força se recusava a participar da festa. Essa forcinha teimosa é a gravidade. Esse esforço teórico não é tão distante assim da nossa realidade como pode parecer à primeira vista. Muitos dos avanços tecnológicos que nos cercam hoje foram um dia apenas modelos matemáticos, ou seja, ideias complexas no campo teórico que depois puderam ser comprovadas experimentalmente e que deram origem a novos materiais, processos e técnicas que mais tarde geraram produtos e serviços que foram parar no mercado. A maioria das tentativas de incluir a gravitação numa explicação unificada vinha se baseando na teoria das cordas, uma construção matemática que propõe que as partículas elementares, no final das contas, seriam compostas de minúsculos fios. Só que essa teoria ainda tem alguns pontos obscuros e, pior, não permite comprovação experimental. Assim, alguns físicos teóricos não se convenceram e começaram a buscar outras abordagens, rompendo drasticamente com a teoria das cordas. Um desses estudiosos se chama Anthony Garrett Lizzie, um físico de 39 anos que obteve seu PhD, mas se recusou a seguir sua afiliação acadêmica, pois se o fizesse, teria que prosseguir seus estudos em cima das velhas ideias. Em 2006, ele conseguiu um importante patrocínio para continuar sua pesquisa. A grana veio do Foundational Questions Institute, uma entidade cujos fundos vêm de instituições de caridade. À primeira vista, esse Garrett é uma pessoa pouco provável de aparecer de repente com uma teoria capaz de explicar o universo inteiro. Ele passa grande parte do seu tempo surfando no Havaí e no inverno ele se manda para as montanhas perto de Lake Tahoe, na Califórnia, para ensinar snowboarding. Até pouco tempo, a física para ele não era mais do que um hobby. Mas alguns dos mais proeminentes físicos da atualidade estão debruçados sobre a teoria do Garrett, publicada há poucas semanas, mais especificamente no dia 6 de novembro de 2007. Talvez uma data histórica, quem sabe? Analisando a mais elegante e ao mesmo tempo complicada estrutura matemática elaborada pela mente humana, ele revelou uma relação que é comum a todas as partículas e forças da natureza, incluindo a teimosa gravidade. Isso tudo é apenas uma teoria por enquanto, ou seja, precisa de comprovação experimental. Mas muitos físicos teóricos classificam o trabalho de fabuloso, considerado como o mais convincente e motivante modelo de unificação já elaborado nos últimos anos. É claro que o criador da velha teoria das cordas acha tudo uma piada de mau gosto e continua insistindo que a ideia dele é melhor. Mas não poderia ser de outro jeito. É a natureza humana em ação. O Garrett vinha dando murro em ponta de faca, batalhando em cima de equações altamente cabeludas por vários anos. Até que há 6 meses ele se deparou com um artigo científico analisando uma estrutura matemática chamada E8, um padrão altamente complicado, com 8 dimensões e 248 pontos, chamados raízes ou soluções dessa, digamos, equação. Ele percebeu que algumas das expressões descrevendo a estrutura E8 batiam exatamente com as equações que ele vinha estudando. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Em um dado instante, deu um estalo na cabeça dele. Ele percebeu as implicações e a beleza do modelo todo. As 248 raízes do E8 seriam as equações básicas das várias partículas elementares subatômicas e que poderiam explicar, entre outras coisas, como as forças nucleares fazem os elementos radioativos decaírem com o tempo, conforme acontece dentro dos gigantescos aceleradores de partículas. Eu sei, tudo isso é complicado demais. Olha, eu peguei o artigo completo do Garrett e li as 31 páginas. E olha que eu tenho formação básica em física e matemática. Aquilo é um trabalho tão complicado e hermético que a pessoa se deprime só de folhear o texto. São tantos termos misteriosos, símbolos ininteligíveis e equações exasperantes
que basta dar uma passada de olhos em cima desse material que você vai se sentir como eu me senti. Um verme rastejante, uma ameba mental. O título do trabalho é o seguinte: uma excepcionalmente simples teoria do todo. E simples, pelo menos para nós, não tem absolutamente nada. O próprio Garrett reconhece. É um tiro longo, audacioso. Sua teoria ou será um completo êxito ou um completo fracasso. Os outros físicos teóricos estão trabalhando em cima dela nesse exato momento. Se a teoria não conseguir explicar pelo menos uma partícula ou pelo menos uma força elementar na natureza, aí ela cai. Mas a comprovação final só vai ser possível quando começar a funcionar o LHC em maio de 2008, o Large Hadron Collider, o mais poderoso acelerador de prótons da história, localizado nos subterrâneos do CERN, perto de Genebra, na Suíça, local onde, aliás, também foi criada a nossa conhecida web. O nosso programa termina aqui. Na semana que vem estaremos de volta. Não esqueça de visitar a nossa página de links e extras. Lá você poderá conhecer mais sobre esse cara chamado Anthony Garrett Lizzie e sua complexa teoria que ele chama de simples. Vai poder dar também uma lida no artigo original completo, conhecer mais sobre a estrutura E8 e saber tudo sobre o acelerador LHC na Suíça. Scientists have spent decades and billions of dollars on this quest. They've built giant atom-smashing machines to probe how the four fundamental forces actually work. They've found that down at the microscopic level, billions of times smaller than atoms, forces are actually caused by the movement of tiny particles. Electromagnetism is carried by photons. The strong force is carried by particles called gluons. The weak force by particles called the W and Z bosons. But they've never found the force carriers for gravity, the elusive gravitons. And that's where their efforts to unify the math of the universe are stuck. I was working on just how this whole algebraic structure fit together of gravity and the other forces, and I started to wonder if this thing could be understood as a whole, if this entire structure could be described as part of some larger Lie group. A Lie group is a mathematical shape that is a collection of circles twisting around each other in a specific pattern. Now, the simplest Lie group is just a circle. Now, if you take a second circle and you wrap it around that inner circle, keeping it perpendicular, you get what's called a torus. Looks like the surface of a donut. But if you take a third circle and keep that perpendicular to the other two, and you twist it around the inner circle as you wrap it around, you can get all three of those circles to twist around each other to form a three-dimensional shape. But this is only the beginning. Garrett kept on twisting circles around one another until he'd done it 248 times. The end result is a shape so complex that it can't even be fully appreciated in 3 dimensions. It's called the E8 Lie group. To us, it's just a mind-bending pattern. But Garrett Lise realized the way the circles twisted around one another looked just like the way various fundamental particles interact. In physics, each one of these circles can be associated with a different kind of elementary particle. One circle could correspond to electrons, the other circles could correspond to the force particles, such as photons, or weak force particles, or strong force particles, the gluons.